A Vizinha Perfeita é o filme mais perturbador que eu vi em 2025 até aqui. E é impressionante como eu, depois de mais de uma semana de ter assistido esse filme, eu sigo pensando nele. Sigo, assim, realmente impactado por ele e com aquela sensação de como a gente consegue viver nesse mundo. Pra quem não sabe, A Vizinha Perfeita chegou na Netflix e mostra os bastidores de um crime que ele é destruidor. Ele conta a história de uma vizinhança super feliz, em que a criançada brincava na rua, todo mundo era livre, todos ali se gostavam, até que uma mulher chega e começa a abalar a rotina dessa vizinhança. Começa a perturbar as crianças, começa a ser racista, começa a alimentar, sabe, um comportamento hostil com aquela comunidade por motivos assim. Ah, estão fazendo muito barulho. Ah, estão brincando no meu portão. Ah, estão perturbando o meu sossego. E aí começa algo muito mais complexo. Porque o filme não é sobre a barulhada da vizinhança. O filme é sobre a cultura do ódio enraizada na nossa sociedade. E se eu tivesse que resumir o sentimento que A Vizinha Perfeita me causou, eu acho que a única palavra que eu poderia usar era raiva. Muita raiva. Eu acho que há muito tempo eu não termino um filme absolutamente indignado. E não só por se tratar de uma história real, e por se tratar de uma história real conduzida por uma direção que faz escolhas assim muito íntimas, muito cuidadosas ao revelar ela. Mas é uma história real que ela expõe o mundo que a gente vive. Um mundo em que o racismo ele não é combatido. Muitas vezes ele é tolerado, até defendido. Principalmente nos Estados Unidos, onde o racismo por si só não é crime. Que no Brasil o racismo ainda é crime, mas nos Estados Unidos é um absurdo. Não é? É um mundo em que o privilégio branco ele é absolutamente assim, evidente. É um mundo em que a cultura do ódio ela é capaz de consumir tudo. A cultura do ódio ela não escolhe lados. A cultura do ódio, ela é capaz de corromper a pureza de uma criança que só quer brincar, ou de uma família que só quer viver, sabe, ter uma rotina pacífica ao lado dos seus. A cultura do ódio, ela tá nas redes sociais, ela tá nas plataformas digitais, ela tá no nosso dia a dia. E você enxergar essa cultura do ódio a partir de um ponto de vista tão puro das crianças que só queriam seguir brincando, é destruidor. E a grande sacada da direção é usar as câmeras corporais não para mergulhar no crime em si, apenas isso, ou para apontar culpados que não seja a culpada óbvia e evidente desse crime covarde, mas a direção ela quer meio que subverter esse uso da câmera policial, que é frequentemente utilizada para vigiar as ações da polícia, mas ela quer usar essa câmera para enxergar o olhar da polícia, um olhar até de impotência da polícia. Nesse cenário em questão, a polícia ela agia dentro da lei, e a lei ela é permissiva. A lei ela não pune o racista. A lei ela não pune aquele que agride direto ou indiretamente aquela criançada, ou aquela especificamente. A lei ela é permissiva com o uso de armas de fogo. A lei ela tá protegendo quem aqui? E o revoltante é como o filme ele vai mostrando essa corrupção da inocência, da pureza, aquele subúrbio que as pessoas assim não tinham nem muro nas suas casas. Ele vai se tornando um lugar assustador. E aí eu fiquei pensando, pô, é por isso que os filmes de terror sempre usaram o subúrbio como cenários das suas histórias. Porque o subúrbio esconde isso, esconde uma realidade que é a realidade de um país e a realidade do mundo. O subúrbio em A Vizinhança Perfeita, ele inicialmente ele é colorido, ele é divertido. Você, a partir do olhar das câmeras policiais, você ouve a criançada brincando, você vê que eles só queriam viver um verão feliz, sabe? Como a gente, na nossa infância, sempre quis. Brincar com os amigos, correr na rua e jogar lá futebol americano, a gente aqui jogando futebol. E a diferença do começo do filme pro final do filme, quando esse mesmo subúrbio é revisitado, é sombrio.
é aterrorizante. E aí eu pensei, putz, é por isso que os filmes de terror usam geralmente subúrbio como cenário. É por isso que, por exemplo, A Hora do Mal, o filme inclusive chegou recentemente na HBO Max, usa o subúrbio como esse cenário. Porque, inclusive como alvo de crítica, porque o subúrbio ele reflete o melhor e o pior de qualquer nação. E eu acho que a maneira como A Vizinha Perfeita desnuda esse lugar, indo muito além das fachadas e enxergando o ódio racial, enxergando a crescente tensão racial, enxergando a violência que é legitimada por códigos de lei que dão o direito de uma pessoa a agir em legítima defesa por qualquer motivo. E tem uma cena que pra mim ela é sintomática nesse documentário, que é um depoimento, um grito assim de fúria, de raiva de um familiar da vítima, que ela se vira pro delegado e faz a pergunta que a gente estava fazendo aqui. Eu estava fazendo na minha casa, eu acho que todo mundo que assistiu esse documentário fez. E se aquela mulher que infernizou a vida das crianças, que agrediu, que cometeu um crime covarde, e se aquela mulher fosse negra, dentro da realidade dos Estados Unidos, ela teria continuado a agir daquela forma? Ela teria uma punição? Ela seria tratada da forma como ela é tratada? E o documentário revela, assim, de forma muito honesta e ao mesmo tempo muito revoltante. Fica a pergunta. Eu sei que a gente tá na época do Halloween, na época dos filmes de terror, mas pra mim A Vizinha Perfeita é um terror do mundo real. Eu honestamente não tenho medo de assombrações, não tenho medo de ver um filme com sustos, com cenas agressivas, eu tenho medo disso. Tenho medo de viver nesse mundo em que, por motivos absurdos, vidas são tiradas. Por motivos absurdos, infâncias são destruídas. E esse filme, ele é de partir o coração ao revelar isso. Ao revelar, no choro de uma criança ou de várias crianças, o sentimento que nenhum filme, nenhum documentário vai ser capaz de resumir. O sentimento de incerteza, e agora? O sentimento de ausência. Ai, gente, sério, é muito revoltante. É muito revoltante. E aí, você já viu A Vizinha Perfeita na Netflix? Diz aí nos comentários. Não se esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata do Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente.